Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Nós vimos até agora que todo mundo tem um amor divino oculto dentro dele e que se desperta no momento de perigo, no momento que a pessoa é desafiada a negar sua crença em Hashem. Por que a gente chegou nisso? Porque o Tânia diz que Karov Elecha Davar Meod, ele traz esse versículo da Torá, que diz que é muito próximo de cada um servir a Deus com convicção. E a gente está agora numa encruzilhada. Por quê? Eu entendi já por que esse é muito próximo, porque é um amor oculto que está dentro de mim. Mas o versículo fala que é para servir Deus. Quando que eu sirvo a Hashem? Somente quando eu estou em perigo de vida? Não. Quando eu venho na sinagoga rezar, eu estou servindo a Hashem. Quando eu sou honesto, eu estou servindo a Hashem. E esse amor oculto não se revela. Então, percebem que é uma contradição? Por um lado, a gente fala que é próximo porque tem um amor oculto, mas ele não está acessível o tempo todo. Não é a cada mitzvah que eu faço que, de repente, pronto, tem uma explosão de sentimentos por Deus. E precisaria ser assim. Porque é próximo de mim o tempo todo. Mas não, você não sente o tempo todo porque muita coisa vamos dizer, você está com a cabeça em outra coisa, né? Você está no dia a dia, você bebeu água, a vida brava, mas você está falando, está palestrando, você foi honesto, mas você está pensando devolvi, que legal, fiz a coisa certa. Mas você não está pensando em... Exato. O problema é que eu preciso poder ter isso. Então vamos lá, eu falei, se alguém chega para mim e fala, ou tal religião, ou você morre. Eu estou disposto a entregar minha vida. Por que eu não tenho esse mesmo sentimento quando eu coloco o tefilim? Por que eu não tenho esse mesmo sentimento quando eu deixo de olhar para uma coisa que eu não deveria olhar? Por quê? Afinal de contas, quando o versículo na Torá fala que é próximo, ele fala na tua boca e no teu coração para fazer. Não só em grandes ocasiões ou perigos extremos. Fazer qualquer mitzvah. Uma mitzvah menor, qualquer que seja ela. Quando eu dou de tzedakah, por quê? Que eu não tenho esse sentimento. Eu tenho que conseguir ter. Ele tem que ser acessível. Então agora o Tânia vai começar a explicar para a gente relacionar uma mitzvah pequena com os grandes desafios. Quais são os grandes desafios? Idolatria. A gente falou que todo mundo está disposto a entregar sua vida para não cometer idolatria. Então vamos ver como entregar a vida para não violar uma outra mitzvah, ou para fazer outra mitzvah. Só um aviso prévio, apertem os cintos, porque o Tânia, para explicar isso para a gente, ele vai decolar nas profundezas da Hassidut. Perek Haf, capítulo 20, Vehinei Mudat Zot Lakol. Então, para eu entender como ter um amor intenso por Deus em qualquer mitzvah, então vamos trazer algo que é conhecimento de todos. Que a mitzvah e o aviso de idolatria, o que quer dizer mitzvah? Eu tenho uma parte ativa e uma parte passiva na idolatria, que são o quê? Onde eu aprendo a proibição de idolatria na Torá? Os 2 primeiros mandamentos, os 10. Quais são os 2 primeiros mandamentos? Eu sou Deus, teu Deus. E o segundo, não terás outros deuses. Esses 2 primeiros mandamentos, eles são o geral de toda a Torá. Eles são a regra geral. Por quê? Interessante que eu falar geral não é apenas falar que é a base. Se eu falasse que esses 2 mandamentos são a base da Torá, é compreensível. Por quê? Porque eu tenho que cumprir as mitzvot. Eu tenho que pôr tefilim. Por que eu tenho que pôr tefilim? Qual é a base do tefilim? Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem, teu Deus,
eu te ordenei, e isso Mechilta, ele diz inclusive que por que a gente tem esses dois mandamentos, é como um rei que chega na cidade, e aí os aldeões, os cidadãos, eles saem para receber o rei e falam, rei, nós queremos tuas leis. Então o rei fala, não, peraí, primeiro me aceite como teu rei, e aí eu vou te passar meus decretos. É a mesma coisa. Obviamente que para eu ter as mitzvot da Torá, aceitar todos os mandamentos, eu tenho que primeiro aceitar Deus como meu Deus, e não outro como meu Deus. Então eu tenho aí os dois mandamentos como base para todos os outros. Isso é lógico. Mas o Tânia, ele traz para a gente algo diferente. Que esses dois mandamentos, eles não são apenas a base, eles são todos os outros. Eles englobam todos os outros. Ou seja, se eu coloco o tefilim, eu estou cumprindo o primeiro mandamento. Eu sou Deus, teu Deus. Se eu não falo mal de alguém, eu estou cumprindo o segundo mandamento de não terás outros deuses. Conseguem ver a relação entre eles? Eu ainda não. O Tânia não me deixou claro isso. O primeiro, o Tânia diz que os dois mandamentos são a base de tudo. Por quê? Porque o primeiro mandamento, eu sou Deus, teu Deus, ele engloba todas as 248 mitzvot ativas, farás, a ser, e o segundo, não terás outros deuses, engloba as outras 365 mitzvot, os mandamentos proibitivos ou passivos, não farás. E por isso, o Tânia diz, nós escutamos os dois primeiros mandamentos direto de Deus. Que história é essa? Então, quem já viu o filme Os 10 Mandamentos? Não é do meu tempo. Tá tudo errado lá. Só para deixar bem claro. Não, vai estar mais errado ainda. Como foi a entrega da Torá? Shavuot, Moshe Rabbeinu subiu cedo no Monte Sinai, ele despertou o povo, falou, Hevre, vamos receber a Torá. E aí foi todo mundo, encurtando a história, claro. E aí Deus falou todos os mandamentos de uma vez só, de uma vez só. E aí todo mundo morreu. Por quê? Porque é uma revelação divina muito forte. Deus se revelou. E já falamos que o corpo não aguenta isso, todo mundo morreu. Então Deus jogou uma coisa chamada Tal Tchia, que é o orvalho da ressurreição, que vai ser usado quando o Mashiach chegar, e todo mundo ressuscitou. Aí Deus falou o primeiro mandamento, eu sou Deus, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Pum, todo mundo morreu. Deus mandou o orvalho de novo. Deus falou o segundo mandamento, não farás imagens, não terão outros deuses. Pum, todo mundo morreu. Deus ressuscitou. Aí Deus ia falar o terceiro, o povo falou, não, para. Uma hora vai acabar esse orvalho e a gente vai morrer e ficar morto. Já estava morto. Não, Deus ressuscitou eles. Então o povo pediu para o Moshe, Deus fala para você os mandamentos, o Senhor nos repasse, por favor. E assim foi. Então os outros 8 mandamentos nós escutamos de Moshe Rabbeinu. Tanto que, se alguém pegar o Chumash, a Torá, e ler a linguagem dos mandamentos, vai ver que os 2 primeiros estão em primeira pessoa. Eu sou Deus, seu Deus. Vocês não farão uma imagem perante mim. E os outros 8 mandamentos são em terceira pessoa. O Haraz, o pai e a mãe, o Shabat e tudo mais, não vão jurar o nome de Deus em vão. Não está falando na primeira pessoa. Então daqui a gente vê que Deus falou os 2 primeiros e os outros nós escutamos de Moshe Rabbeinu. Tanto que, como chama o nosso código de leis? Torá. Nós recebemos a Torá de Moshe, assim começa o Pirkei Avot, a ética dos pais, que Moshe recebeu a Torá do Sinai, nos transmitiu, Torá tzivá lá no Moshe, Morashá Kelat Yaakov, a Torá que Moshe nos ordenou. Torá, a gemátria, a numerologia de Torá, soma 611. Moshe nos transmitiu 611 mandamentos. Os 2 dos 613 que estão faltando, Deus transmitiu direto, que são os 2 primeiros mandamentos, os 10 de Shavuot. Tá? Quando a gente fala 10 mandamentos, é o que Deus falou, passou no Shavuot, e os outros a gente foi aprendendo. Então, por isso que os nossos sábios dizem que esses 2 primeiros mandamentos são o geral de toda a Torá. Então, a gente já está começando a entender que
qualquer mitzvah é parte dos dois primeiros. Sobre o que falam os dois primeiros? A proibição de idolatria. Proibição de idolatria tem o ativo e o passivo. O passivo é não cometer idolatria. O ativo é acreditar em Deus. Logo, eu começo a entender que todas as mitzvot, ações e pecados, englobam idolatria. A gente já falou entre parênteses várias vezes que, por exemplo, uma pessoa não colocar tefilim também é um pouco de idolatria. Agora a gente começa a entender por quê. Porque, na verdade, todas as mitzvot vêm desse nível de Hashem. Perdão, todas as mitzvot vêm desses dois mandamentos. E agora o Tânia vai explicar. E aí, para o Tânia explicar isso tudo, o que é idolatria? Para entender o que é idolatria, eu preciso entender o que é Deus. Para entender o que é Deus, eu preciso entender o que é mundo. Como a gente falou na Mishnah agora há pouco, Shema Israel, que é uma frase tão importante, a gente vai agora compreender, melhor, começar a compreender profundamente a nossa relação com Deus. Então apertem os cintos. Isso aqui é alguns capítulos bem, eu diria bem profundos, mas depois deles, se nós compreendermos direito, a gente vai entender Deus. É o que a gente falou no começo, na introdução do Tânia, que o Tânia veio nos apresentar Deus. Aqui a gente está conhecendo. Quando eu entender a unicidade de Deus, automaticamente eu vou entender todas as mitzvot, todos os preceitos que nós cumprimos. Então, Tânia continua. Para a gente entender o conceito de mitzvot e etc., vamos abordar brevemente o conceito e essência da unicidade de Deus. Deus ser único. Por que ele diz brevemente? Porque mais para frente no Tânia, depois dos 53 capítulos, tem uma seção chamada Shara Echud Ve'emunah, que é uma parte do livro que é focada em explicar a unicidade de Deus. É muito forte, é a fé em Deus. A gente já teve algumas aulas sobre isso no meio da pandemia, bem no começo, era aula online, a gente abordou um pouquinho. E quando o Alter Rebbe escreveu essa outra parte, ele até cogitou colocar antes do próprio Tânia, porque é um estudo que, como eu falei antes, apresenta Deus. Então aqui ele vai abordar de uma forma breve, que de breve não tem nada, é como ele chama isso de breve. Qual é o versículo que declara a unicidade de Hashem? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escute, Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um. O que a gente fala nesse versículo, como se entendia antigamente, é que Deus é um. Só tem um Criador, não tem outro Criador. Isso é fácil. Deus, Hashem Echad. O Baal Shem Tov, fundador da Hassidut, ele trouxe um outro ponto de vista para isso, completamente diferente. E ele diz que quando nós falamos que Deus é um, a gente não está falando apenas de um Criador. Nós estamos falando que Deus é a única existência. A única coisa que existe é Deus. Então, antes se falava que Hashem é um e não tem outro. Pela interpretação do Baal Shem Tov, Hashem é um e não existe mais nada. Isso quer dizer unicidade de Deus. Que nem a gente fala no final do Aleinu. Mencionamos quando a gente aprendeu sobre a reza. Não tem outro. O que quer dizer que não tem outro? Não que não tem outro Deus. Isso é óbvio. Eu estou uma hora rezando já. É óbvio que eu sei que não tem outro Deus. Od quer dizer que não existe nada fora Deus. E Od, a gente falou, Od quer dizer alguma coisa secundária. Não tem mais nada. Mas nada geralmente é outro, é secundário ao primeiro. Aqui nenhuma coisa secundária. Quer dizer que, na verdade, Moishalé, o mundo não existe. Tudo, que nem o filme Matrix. Tudo é uma ilusão. A gente vai ver, eu sei que aí já começam as perguntas. Como então? Por quê? Tânia vai abordar tudo isso. Mas primeiro tem que dar esse choque. E por isso, os nossos sábios
chamam Deus de Yahid Umeyuchad, um e único. Não apenas Deus, que obviamente não tem outro Deus, mas é a única existência no mundo todo. Ou melhor, no mundo e além do mundo. E como a gente vai falar daqui a pouco, em Rosh Hashanah Yom Kippur, tem uma música muito animada, Vechol Maminim, a gente canta que todos acreditam, a gente faz toda uma relação de crenças que todo mundo acredita. E uma delas é Vechol Maminim Sheu Levadohu. Todos acreditam que ele é somente ele. É única, só existe Hashem. Assim como existia Hashem antes da criação do mundo, só tinha Deus. Assim também, depois da criação do mundo, apesar de falarmos depois de algo, criação de algo, só existe Hashem, nada mudou. E como nós falamos também na reza da manhã, nos Korbanot, todo dia, Atahu Atchelo Nivra Olam, Atahu Mishel Nivra Olam. Você é ele, ou seja, o único, que até que não foi criado o mundo, antes da criação do mundo só existia Deus, e você é ele desde a criação do mundo. E por que a gente repete o ele? Eu poderia falar, você é aquele que existia antes da criação do mundo e que existe depois. Não, fala o mesmo ele, para mostrar que independente da criação do mundo, é o mesmo Deus, e nada mudou, e ele é a única existência. Como está escrito em Malachi, Ani Hashem lo shaniti. Eu sou Deus, não mudei. Quer dizer que Deus não muda. Então, primeira coisa, entre parênteses, isso não está no Tânia, mas primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando Deus dá um bom decreto, ele nunca cancela. Um mau decreto a gente consegue mudar através de tchuvá e etc. Um bom decreto, Deus não muda. Esse é o conceito desse versículo, eu não mudo. E outra coisa também em relação a outras religiões. As duas maiores religiões do mundo acreditam em Moshe Rabbeinu, Musa, Moisés, acreditam. Mas falam que Deus mudou de ideia depois. Imagina, todo o cristianismo se baseia no conceito de que Deus deu uma Torá e depois deu um Novo Testamento, mudou todo o anterior. Então isso que a gente fala, Nia vai Eloshanit, eu sou Deus, eu Deus não mudei. Não existe Deus mudar de opinião. Ele é o criador de tudo. Mas tudo bem, não é isso, por isso que o Tânia trouxe o versículo, mas sim que eu não mudei, uma pessoa ela muda o tempo todo. Estamos mudando constantemente de opinião, de material, né? Materialmente, eu só estou aumentando, né, para proporções que eu não gostaria. Obrigado, Sarita. Mas Deus, ele não muda. E ele não muda quer dizer o quê? Que não importa a criação do mundo para Deus. No sentido de que ele não mudou porque ele criou o mundo. Que este mundo e todos os mundos superiores não causam nenhuma mudança na unicidade de Deus. Porque não tem... São duas coisas diferentes. Tá? Um é o plano espiritual, outro é o material. É que, aí é que tá. O que eu posso falar, Moisés, é que eu poderia dizer, existe Deus e existe o mundo. Até o Baal Shem Tov eu poderia falar isso. Tem Deus e tem o mundo. Depois do Baal Shem Tov, não dá mais para falar isso. Não existe Deus e o mundo. Só existe Deus. Não existe mundo. Por quê? Porque ele fala, porque Deus criou o mundo ex nihilo. Algo do nada. Existem algumas formas de interpretar isso. Uma das que eu mais gosto é a luz. Uma luz elétrica, quanto ela existe? Ela existe enquanto eu não tocar no interruptor. A partir do momento que eu tocar, ela deixa de existir. Então, em relação a mim, essa luz não existe de verdade, porque eu posso interromper ela a qualquer momento. Então, o mundo, tendo sua fonte em Deus, Deus pode decidir parar de criar o mundo é como se nunca houvesse existido. Deus criou o mundo a partir de matéria nenhuma, da sua fala. E é isso que esse capítulo vai abordar mais para frente, o quão distante Deus é da sua própria fala. Mas isso é, se Deus quiser, semana que vem. Agora, depois do Baal Shem Tov, então, eu não posso falar existe Deus e o mundo, porque eu estou afetando a unicidade de Deus. Eu estou falando que existe algo além de Deus.
Calma que isso, se não tá fácil, vai ficar mais difícil ainda. Vai ser mais paradoxal ainda. Mas tudo bem, esse é o jogo. O mundo é parte dele. É parte dele. No final é isso que a gente vai falar. Daqui a alguns capítulos. Mas ainda assim, tudo depende de ponto de vista. Mas na essência nós temos que saber que o mundo mesmo não existe. Tudo isso vai explicar os pecados, etc. Tá? Porque assim como Deus era único antes de criar o mundo, assim ele continua sendo depois da criação. Uma vez que essa criação não é uma criação de verdade. De certa forma, o mundo, a existência do mundo é tão tênue, é tão frágil, que eu considero ele como não existente. Se eu pegar aqui um copo de cristal e jogar no ar, tá? E eu desligo a câmera, tá? Vocês estão assistindo. Eu joguei um copo, ninguém vai ter dúvida que o copo quebrou. Então, no momento que eu vejo o copo no ar, para mim ele já está quebrado. Claro, pode acontecer um milagre, em pecar, não sei o quê. Mas, certo? No nosso subconsciente, aquele copo já dá por perdido. Que nem uma criança, parece que recentemente quebrou um vaso de mais de 3.000 anos lá em Israel. Imagina a cena, o vaso tombando da mesa. Já está quebrado. Ah, não, mas não quebrou. Quebrou. Então, de certa forma, essa é a existência do mundo. É como se o mundo fosse esse copo no meio do ar. Ele só existe porque Hashem está mantendo. Mas em relação a Hashem, a Deus, apontando para mim, em relação a Hashem, não tem, o mundo não existe. Para ele não existe. Porque, como consta em Yeshaya, Kula kame kelo hashiv. Tudo perante Deus não tem importância nenhuma. Absolutamente nenhuma. É que nem, vamos dizer, que agora esses mosquitos, esses cupins estão atrapalhando a nossa vida. Mas imagina que você está num quarto, tranquilo, e entra um cupim. Ele faz diferença para você? Vai se importar com ele? As crianças saem correndo. Não, você vai se importar com esse cupim? Ele não tira nada da essência do Shaul estar no quarto dele. O Shaul não vai falar, eu estou no quarto, eu e mais algo. Aquele cupim não importa. Agora, isso em relação a uma pessoa e um bichinho. Deus e o mundo, que a distância não é muito maior, é infinito. O mundo não tem nenhuma relação com Deus. Entre o número 1 e o número infinito tem uma relação. O infinito é feito de vários uns. Infinitamente. Entre Deus e o mundo não tem relação nenhuma. Então, perante Deus, o mundo não existe. Então, aí a gente tem uma pergunta. Uma pergunta que a gente não vai responder. Primeira coisa, como eu falo que o mundo não existe? Quem deu a Torá? Deus. O que está escrito no primeiro versículo da Torá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então existe mundo. Deus está falando que existe um mundo. Existe uma explicação racídica que fala que eu só sei que o mundo existe mesmo, porque está na Torá que o mundo existe. E tem mais uma pergunta que a gente pode fazer, se eu digo que o mundo não existe, até agora estávamos falando no Tânia que não pode pecar, que idolatria. Se o mundo não importa para Deus, ele vai se importar se eu faço idolatria ou não? Se o mundo não existe, com o que eu vou cumprir a mitzvah de tefilim? Com couro de um animal? Tocar shofar agora, o mês todo, na verdade. Tocar shofar para Deus com uma coisa feita de animal. Se o mundo não existe, por que fazer tudo isso? E, na verdade, eu vou deixar vocês com essa pergunta. Não vou responder agora, porque o Tânia ele vai desenvolver muito mais. Nós estamos agora apenas no comecinho. Eu vou pensar nessa pergunta. Ou pega teu Tânia e ele é mais para frente. A gente está apenas apreciando no começo do que realmente é Deus. E depois, isso eu asseguro a cada um, certeza. Depois que a gente entender o que é Deus, pela nossa limitada compreensão, aí vai fazer sentido todas as outras mitzvot. Não é
Não é para desesperar. Mas só lembrando, nós falamos que temos um amor oculto que tem que nos dar vitalidade e paixão no cumprimento de todas as mitzvot. Preciso entender como acessar tudo isso. Mas diga-se de passagem que é uma coisa meio impossível de se saber quem é Deus. Não é quem é Deus. Deus não é um quem. Não. É impossível, mas é muito bom isso que o Moshe falou. Sim. A gente nunca vai entender Deus. Mas por outro lado, na própria Torá Sagrada, Deus fala, você vai saber hoje. Tem que saber. O que quer dizer saber? Eu nunca vou entender Deus. É isso que eu quis dizer. Mas eu tenho que ir atrás. E estudar Tânia é o cumprimento dessa mitzvah. A Torá diz, na própria Torá, né? Você vai saber hoje. O que você vai saber? É ir atrás de informação. Não apenas, Deus é muito grande, não dá. Eu garanto, Moisés, se a gente estudar os próximos capítulos e revisar, olhar, voltar, assistir no canal de novo e pensar, não só, passou a aula, tudo bem. Colocar essa informação para dentro. O que eu estou olhando aqui? Eu garanto que a tua compreensão do que é Deus vai ser 1000% maior. Sim, mas... É Deus, é o Deus, não. É o caminho para. A Torá dá valor para o ponto final, dá, né? Conquistar o objetivo. Mas não é isso que a Torá mais gosta. A Torá gosta do esforço, do caminho. O que a gente está fazendo agora é se envolver com isso. Então, só para um breve resumo do que a gente falou, é que se cada pecado na verdade, origina da proibição de idolatria, e eu estou começando a entender que Deus é a única existência, e Deus tem uma vontade. Deus tem a vontade de que nós não façamos pecados e façamos mitzvot. E eu faço contra isso. Eu estou assumindo para mim mesmo que existe uma outra existência além de Deus. E isso é idolatria. Esse é todo o conceito de idolatria. É falar que existe um outro agente tão poderoso, ou pelo menos com algum poder além de Deus. É interessante por isso que na Halachá, na lei, é comparado uma pessoa quando ela se enerva, quando ela fica irritada com idolatria. Por quê? Porque existe a regra que tudo que Deus faz é para o bem. E isso eu encaro como mal. Então não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem de onde? Idolatria. Quando uma pessoa dá muito poder para outra pessoa, minha vida está nas mãos de tal indivíduo, meu patrão. Idolatria. Dá muito valor para o dinheiro. Falar que o dinheiro rege a vida da pessoa. Tem gente que vive... a idolatria assim. Eu não entendo a idolatria assim. O que você entende a idolatria? Os exemplos que você está dando, por exemplo, o patrão, o dinheiro, não sei se seria uma idolatria. Vamos lá. Não é idolatria que o tribunal pegava a pessoa e matava ela por causa disso? Não. Não é isso. Obviamente que não é. O que a gente está indo é... Isso é mais uma ganância do que uma idolatria. Não, a gente está chegando, a gente vai chegar com Tânia, na essência das mitzvot. Na essência, o que realmente é Deus e o que é idolatria. Sim, até o Baal Shem Tov, quando eu falei antes que as pessoas enxergavam que Hashem é errado, quer dizer, não existe outro criador. Elas estavam erradas porque o Baal Shem Tov deu outra explicação? Não estavam erradas. Mas tudo na Torá e tudo na nossa vida tem várias dimensões. Eu posso encarar, o dinheiro é muito importante para mim, mas óbvio que existe Deus. Eu não vou me ajoelhar para o dinheiro. Eu não estou fazendo idolatria. Mas na essência, vamos no fundo, que Deus é a única existência. Deus, não vou nem chegar nessa existência que o Tânia está falando, mas Deus é o Todo-Poderoso. É quem define tudo na minha vida. E de repente eu estou sem dinheiro, minha vida... Eu me vejo arruinado por causa disso, no sentido de que eu não vejo por que levantar para trabalhar, para ganhar uma miséria, por exemplo. Eu estou dando um poder para o dinheiro maior do que ele realmente tem. Aí sim.